Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bora! Hoje nós estamos no vídeo 11. Faz aí, Leti, vou fazer o 10, você faz mais um aí, né? Ixi, A gente 11, contar os vídeos, gente, mas não vai dar, gente, porque são 40, né? Então a gente está né? no vídeo 11 hoje, né? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. E a gente está aqui para um livro, nossa leitura da Uma Vida com Propósito, tá? Para quem estiver aí acompanhando os dias com a gente, estamos no dia 11, né? Então vamos embora começar. Oi, gente, eu sou Dalit Keren, Kelly que não me falou primeiro e agora eu falando com vocês. Afinal de contas, por que estou aqui? É o nosso objetivo descobrir, nesses 41 dias, o motivo por que estamos aqui. Como a Kelly já disse, nós vamos para o dia 11 da nossa leitura, tornando-se amigo de Deus. Vamos lá? Vamos entender como é que é isso? Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela sorte, pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser o seu melhor amigo. O relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é autor, é criador. Deus é Senhor, é mestre, juiz, redentor, é pai, é salvador, é muito mais. E ainda assim, a espantosa verdade é que ele deseja ser amigo seu. Mesmo sendo todo-poderoso, ele quer ser nosso amigo. No Jardim do Éden, a gente viu um relacionamento ideal entre Deus e o homem. Adão, Eva e Deus. Adão e Eva e Deus desfrutavam de uma amizade íntima. Adão e Eva sempre vivia durante o dia no jardim e quando era noite, simplesmente Deus se achegava para conversar com eles. Sem culpa, sem medos. Adão e Eva deleitava-se em conhecer a Deus, tinha prazer em conversar com ele, em conviver com ele. Era uma amizade comum. Fomos feitos para viver assim, continuamente na presença de Deus. Mas, após a, após a queda, né? Aquele relacionamento, a queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, aquele relacionamento ideal foi perdido. E somente poucas pessoas do Antigo Testamento que conseguiu uma amizade com Deus, conseguiu o privilégio de ter uma amizade com Deus. Por exemplo, Abraão, Moisés, Jó, Enoque, Noé. Então foram os poucos privilegiados ao longo destes últimos 5.000 anos, 3.000 anos que nós temos vivido aí na Terra, a ter aí um relacionamento realmente com Deus, íntimo com Deus. Mas Jesus teve a coragem, né, sendo Deus, mudou toda essa situação quando ele decidiu pagar o preço pelos nossos pecados na cruz. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando condição de acesso novamente a Deus, amizade novamente com Deus. Agora depende de mim ter amizade com Deus, depende de você ter amizade com Deus. Antes desse acesso, antes desse véu ser rasgado, antes da morte de Jesus na cruz, a gente ia depender para sempre de um sacerdote ou de uma pessoa que fosse mais próxima de Deus para que a gente tivesse um pecado perdoado, uma confissão entregue. Depois da morte de Jesus, nós temos hoje a liberdade de nos achegarmos a Deus no momento em que a gente decidir, porque Ele não vai tomar isso da gente, Ele não vai fazer isso à força, Ele vai esperar que eu me achegue a Ele. Vamos lá, desculpa, estava mutado aqui. Ótimo.
Então, é incrível, né, a gente pensar que naquele tempo as pessoas tinham esse contato direto com Deus, né? É maravilhoso. Então, ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Amém. Jesus disse: Já não os chamamos servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. Que Deus me queria como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que conheçamos profundamente, que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. É incrível, né? Uma pessoa, um ser que criou tudo isso, ainda querer ter amizade comigo, né? Se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe de ser amigo de Deus, ou de se orgulhe de ter alguém que deseja a sua amizade. E esse alguém nada mais nada menos que o próprio Criador, né? É É. difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível, onipotente e um ser humano limitado e pecador. É quase que impossível se você usar somente a sua imaginação, não é mesmo? Mas é mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Do mesmo jeito que você vê o seu filho aí, talvez você tenha filho, você vê seu filho e sente assim, que prazer esse filho, né? Um filho bebezinho, um filho depois que já deu de mamar, de comer, e ele está dormindo aquele sono profundo, mesmo ele mais maiorzinho, adolescente, e ele lá aquela coisa tão fofa, né? Dormindo, toda criança é fofa. E aí você vai entender esse relacionamento que Deus deseja, é o mesmo relacionamento que você deseja com seu filho, ter ele como seu amigo, né? Mas o que dizer do fato de Deus querer você como amigo? Então, assim, realmente não dá para a mente humana simplesmente entender. Existem alguns segredos nesse capítulo aqui. Para a gente tornar amigo de Deus, a gente precisa de um diálogo constante. Na verdade, para a gente ser amigo de alguém, a gente precisa ter diálogo, precisa ter uma constância nessa amizade, né? Não é uma amizade que só um fala e o outro uhum. Não, é um diálogo. Só que, como a gente não vê Deus, fica um pouquinho mais difícil tornar esses diálogos diário. Talvez fique um pouquinho mais difícil. Então, tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. É uma verdade e precisa ser praticado. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus indo à igreja uma vez na semana, ou mesmo observando, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. E aí é um desafio. Como é que você compartilha todas as suas experiências com Deus? É possível, mas você já fez isso alguma vez na vida?
E Ele quer mais que um compromisso na agenda. Não é simplesmente, não, dia de domingo eu vou à escola bíblica dominical. Não, dia de segunda-feira eu vou servir, sei lá, quentinha para quem precisa na rua. É um compromisso que eu faço com Deus. É muito mais que isso, é diariamente, todo dia, é levantar e pensar, graças a Deus estou de pé, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Deus. É você sair para o trabalho e falar, Senhor, vamos comigo? Senhor, senta aqui. Senhor, deixa eu falar com o Senhor. É o dia todo. É uma amizade saudável, aquela amizade de grudinho. É essa que é a amizade que Deus deseja da gente. Quando a gente começa a pensar nisso, a coisa toma uma outra dimensão. Ore continuamente. Ore continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compra, dirijo, trabalho. Orar continuamente significa conversar com Deus enquanto faço compras, enquanto dirijo, enquanto realizo qualquer outra tarefa. Então, você não precisa ter só aquele momento de orar, vou fechar meu quarto e pronto. Você precisa ter esse tempo também. Mas se você tira esse tempo separado e ainda durante o dia consegue conversar o seu cotidiano com Deus, aí você vai ter uma outra forma de amizade com Ele. Tudo que você pode fazer, em todo o tempo que você puder passar com Deus, se ele for convidado a participar das suas atividades, ele vai participar. E assim o seu relacionamento, você vai observar o que ele diz nas Escrituras e você vai estreitando esse relacionamento com Deus, né? Se ele for convidado a participar e você estiver consciente da sua presença, essa amizade vai acontecer. 16, né? Agora, a chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus, como comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, jogar o lixo fora, em coisas pequenas até, né? Que às vezes a gente acha que Deus não está presente ali naquele momento, mas Ele está, Uhum. né? Ele está nos pequenos momentos, tantos que às vezes a gente só tende a pensar em Deus quando estamos passando por uma luta muito grande, né? Por algo muito difícil de atravessar. É quando Quando a coisa estreita convidamos Deus para entrar, né, no bar. nesse lugar que Ele quer estar o tempo todo. Então, nos dias de hoje, frequentemente sentimos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, que é isso que a Leti A acabou gente fala. de ler também e a gente concluindo aqui, né? Então, essa rotina que a gente tem diária, que inclusive inclui até quando você está indo jogar o lixo fora, né? Mas então essa rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. A gente precisa ter hábito de convidar Deus o tempo todo, em todo momento. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor estava com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. Então, não fique esperando para achar que você precisa ter um lugar muito especial para convidar Deus. Ele está com você agora, nesse mesmo momento. Então, você pode convidar ele, porque a Bíblia diz: e ele comanda todas as coisas e está em todos os lugares e em todas as coisas. Não o aconselho a usar uma grande variedade de palavra quando você for convidar, né, que se chama fazer uma oração, visto que longos discursos, que às vezes a pessoa fica com medo e fica preocupada de conversar com Deus, porque ela não sabe. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: eu não oro porque eu não sei orar, Senhora, né?
E o não sei orar não é essa. Você não precisa de palavras rebuscadas, né, mirabolantes. Ele entende a palavra simples. Então, numa época que a gente tem numa época que a gente tem uma concentração muito difícil, a sugestão para manter a simplicidade feita há mais de 4 séculos, né? Reveste-se de especial importância. Então, leia, fale com ele de forma simples, com calma. Ele está ali com todos os ouvidos para poder te ouvir e vai te entender. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como que isso é possível, orar o tempo todo? Ou então, aí, se você falar assim, nossa, vou ficar o tempo todo orando, sim, mas é de formas simples. Veja bem. A forma é utilizar as orações sussurrando ao longo do dia, como tem feito alguns, né? Alguns cristãos fazem isso, né? Ao longo dos séculos, eles vêm ali fazendo aquela oração calminha, silenciosa. Então, escolha uma frase curta que possa ser repetida, que pode ser repetida. A Jesus num sussurro. Então, tu estás comigo. Exemplo, né? Tu estás comigo. Recebo a tua graça. Dependo de ti. Quero conhecer-te. Pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, viver é Cristo. Isso é uma das frases, né? Que foi até Paulo que disse, né? Nunca me abandone. Tu és o meu Deus. Então, faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Então, lembre-se, pode fazer qualquer sussurrado ali, Senhor, né? Como a gente deu esses exemplos aqui. Então, não fique com medo e não precise falar que eu não sei orar. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer e a gente precisa aprender a praticar a presença de Deus. Sim, Porque o negócio é a gente ter consciência o tempo todo que Ele está com a gente. Porque sim. aí a gente, inclusive, vai diminuir a quantidade de pecar por dia, né? Porque aí o tempo todo está sussurrando, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, esteja comigo, meu Deus, tem misericórdia. Então, são frases curtas que vai te lembrar o tempo todo que Deus está com você. Você vai fortificar nisso. E ele, por sua vez, vai se fazer presente o tempo todo. Sim, Então, na hora que a Kelly deu a sugestão ali das frases curtas, é a gente trazer a nossa consciência constantemente que Deus está conosco. Porque ele é, é onipresente, onipotente, onisciente. A gente é que às vezes esquece. é, E aí, no esquecer, a gente tem atitude que não é condizente com a atitude que vive na presença de Deus. A gente fala palavras que não é condizente com quem vive na presença de Deus. E aí a gente vai se distanciando. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que a gente vai desenvolver. Então, a Kelly deu aí algumas formas para a gente desenvolver essa habilidade de estar sempre na presença. Só a gente precisa treinar a nossa mente para lembrar de Deus, né? No princípio, vai ser necessário esses lembretes para estabelecer regularmente a consciência de que Deus está com a gente. Mas depois vira um hábito, né? Eu não sei se eu contei, foi nesses vídeos aqui ou se foi nas lives que eu falei do irmão Antônio, que era um moço que levava e sempre, aqui. foi nesse que não foi? Sempre que levava verduras na nossa infância lá e tinha lá os vegetais que eles nos serviam, ele levava pra gente, que a gente não tinha e tal. Então, do nada, ele está lá olhando para o terreiro, as pessoas catando lá os vegetais que ele trouxe e tudo, e ele está lá, glória a Deus, graças a Deus. Assim, eu olhei aquilo, que é isso? Por que ele está falando? Ele tinha consciência de que Deus estava com ele o tempo todo, não tenho a menor dúvida. A princípio, então, é necessário criar um lembrete. E com o tempo você vai adaptando isso à sua vida, ao seu dia a dia, sussurrando isso, né? Sim, Comece colocando os lembretes. Deus está comigo, Deus é por mim, nesse exato momento Ele está aqui. Então, tem uma história dos monges beneditinos que utilizavam o soar do relógio
para que eles lembrassem de hora em hora da liturgia que eles deveriam fazer a cada hora. Se você tem um relógio, um celular, coloca aí o alarme, né? E aí o alarme vai tocar, você vai lembrar o que você precisa fazer. Eu acho que não tem nem necessidade, né, gente? Se você se... Não, eu quero Deus perto de mim, ter novas experiências com Deus. Não é controlar Deus. Eu quero eu ter a amizade, eu sentir a presença dele. Então, não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Então, agir bem é diferente de só sentir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas é a consciência constante da realidade, da presença dele. Esse é um estilo de vida de adoração. Também a gente pode adorar a Deus por meio da meditação contínua, né? É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. Não tem como você ser amigo de alguém se você não conhece alguém, né? E não pode conhecê-lo se você não conhece as suas palavras. Como é que você vai conhecer alguém se você nunca ouviu falar? Não é mesmo? E é diferente. Hoje em dia a gente tem a internet, que a gente ouve várias pessoas por muito tempo, você se sente tão íntimo daquela pessoa, e aí você encontra com ela no aeroporto, ou no show, ou em algum lugar, e você vai com toda a sua intimidade à pessoa. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Não é você só falar, não é você só. Você precisa ouvir ele falar. Você só vai ouvir ele falar quando você abrir a palavra dele, que já está tudo escrito ali, o que ele quer dizer para a gente, o que ele precisa dizer para a gente. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra, e até hoje Deus utiliza esse método. A palavra por escrito hoje, né? Uhum. Ainda eu, né? Você, Embora tá? você não. Qual o número que você está? Lembra, vamos só lembrar. Estou no 26. Ah, tá. Estou no 26. Estou no parágrafo 26, gente, porque nós colocamos números nos parágrafos para facilitar, tá certo? Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, né? Tem muito para fazer, sua vida acontecendo, é possível pensar na Bíblia ao longo do dia, recordando os versículos que você leu. Eu aprendi o seguinte: todo dia eu leio um capítulo, ou de Provérbios, ou de Salmo, ou um texto bíblico, medito naquele texto por alguns minutos, e durante o dia, aquele texto vai martelando na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Você consegue encaixar ele na situação que você vai vivendo, e aí você vai entendendo o que Deus quer falar para você no seu dia a dia. Recordando o versículo que você leu, você vai estar ouvindo o que Deus está te dizendo. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Você ia falar alguma coisa? O 27 eu vou ler. Vai? Beleza. É. Então vamos lá. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura, né? Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Então não é nada demais, né? Às vezes eu ficava assim, gente, eu não sei meditar, não consigo meditar. E eu não entendia o que era meditar. Olha bem como que eles floreiam tanto o negócio, que só os monges, só aquelas pessoas praticantes de não sei o quê conseguiria meditar. E não é, gente. A E a meditação gente tem aquela, é mais a simples. gente tem aquele estereotipo de meditar que é tem que sentar, É, ficar é ali, né? concentrar a sua atenção. Pois Se é. você tem a oportunidade de meditar assim, é ótimo, né? Se você não tem a oportunidade, seu dia corrido, Então, meditar é simplesmente concentrar os pensamentos naquilo que você quer, né? Habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinados problemas, isso é uma preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é uma meditação. vale muito a pena repetir, né? Então,
Você concentrando, então vamos lá. Quando você pensa repetidamente só nos seus problemas, isso é preocupação. Você está se ocupando de uma coisa que ainda não aconteceu, tá, gente? Que se preocupar é você antecipar uma coisa que ainda talvez nem aconteça. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então você também sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. É verdade, viu? Tenho experimentado isso, tá, gente? Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela todo dia. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia, no início da manhã, né, e ao fim da tarde também. É muito legal você fazer isso. Deus contou os seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Gente, se tem uma coisa que Deus quer e gosta é de ser seu amigo. A gente vê pelas escrituras de todos os apóstolos dele, né? Como ele tratava aqueles amigos dele, né? E olha, Davi errava, todos eles, né? Todos eles tinham uns probleminhas, né? Que não dá para a gente contar aqui, mas eles cometiam atos de erros. E mesmo assim, Deus era amigo deles. Então, assim, não fique com medo porque nós temos o pecado, a gente erra, né? E fica achando que Deus não vai ser nosso amigo. E ele é. Mesmo assim, ele quer ser seu amigo, sim. E se você citou igual Davi, errava, mas como ele meditava, igual ele falava, como eu amo a sua lei, medito nela de dia e de noite. Então, por É, ele meditar, ele reconhecia o erro rapidamente, ele logo se apressava em pedir perdão. E era isso que tocava o coração de Deus. Ele não tinha compromisso com o erro. é, Ele errou, foi feio, nossa, mas imediatamente ele voltava e pedia perdão. Ao contrário de outras pessoas na Bíblia que Deus rejeitou, porque a pessoa simplesmente mantinha a sua arrogância, mantinha-se no pedestal e não se via na obrigação de se humilhar diante de um Deus poderoso, de um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então a pessoa esquecia que era apenas criatura, né? E queria ter um status com um Deus onipotente. é Não isso. vai ter jeito, você precisa ir com humildade. É, Quando você ler a Bíblia, é isso, né? Ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar a sua vida. Quando você ler a Bíblia, desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, de voltar, pensar novamente. Quando você ler a Bíblia, vai lá, grifa, volta, lê, para na vírgula, põe a vírgula, sabe? Releia, faça pergunta. O que eu aprendo aqui? O que está ensinando aqui? Está falando sobre quem? Sobre o quê? Quer que eu faça o quê aqui nesse ponto? Porque aí você volta a aprender a meditar. Você vai habituar a meditar. A Bíblia sim, diz: o Senhor é amigo mais chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Isso é forte, gente. Olha, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que ele fez com eles. Então, assim, vale a pena a gente observar. Não é um hábito difícil de implementar, né? No primeiro dia, talvez nas primeiras horas, você consiga se manter concentrado e daí na volta do dia você se esqueça, mas daí a pouco você vai lembrar novamente, porque ele tem interesse em ser seu amigo. Ele mesmo vai procurar te lembrar que você precisa de estar o tempo todo buscando esse hábito. Experimenta você também.
a fazer isso, a buscar e a falar, Senhor, fica comigo, esteja comigo, Senhor, por favor, esteja comigo, mais uma vez, sabe? E começa a sussurrar essas palavras sempre. Você vai sair para ir falando que nem. Não, não é isso. Você vai estar sempre lembrando, você com o seu compromisso, e ele, o Espírito Santo, é incumbido de te lembrar desse seu compromisso, tá? Hum. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Então, vale a pena você meditar o tempo todo. E Deus só vai falar com você da forma que você entende. Ele tem várias formas de falar, assim como você tem algumas ou várias formas de acreditar. Então, ele só vai falar com você dentro e naquilo que você acredita, na Sim, forma que você ouve e entende. Tá certo? Pensando aqui sobre o nosso propósito de vida, o tempo para reflexão vai ficar, então, Deus quer ser o meu melhor amigo, né? Deus quer ser o meu melhor amigo. O versículo para memorizar. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Lá de Salmo 25, 14, a parte A. E a pergunta fica: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que eu posso fazer? Amarra aí uma fitinha dele, é. põe aí no celular. Olha, eu tenho uma técnica que eu aprendi quando, há muito tempo, eu faço uma bolinha na mão e falo aqui, repito algumas vezes, O que aí você fica quer essa falar? bolinha, aí fica essa bolinha, toda Aham. vez que eu olho para essa bolinha, eu lembro do que eu tenho que fazer. Então, Mais fácil do que a fitinha no dedo. fica aí uma técnica. Uma das coisas do que eu posso fazer, além de você falar, Uhum. é você procurar alguma forma de você lembrar que você precisa falar com Deus. Uhum. Muito bom essa técnica. É, Isso não, e- muito legal. E não vai te atrapalhar em nada. Né? também. A mim tem uma séria alergia com caneta, né, gente? Mas não é o caso. Mas é super simples, e tudo é hábito, né? Quando a gente começa a adquirir esse hábito de falar com Deus. Gente, tem maridos, namorados, mulheres, né, que ligam para os seus maridos, sei lá, umas 10 vezes no dia. Os maridos também ligam de volta umas 10 vezes no dia. Então, assim, você pode falar com Deus, você vai conseguir lembrar. É só você lembrar que Ele está ali do seu lado, Ele quer falar com você. Com certeza. E se você fizer o compromisso, ele mesmo se incumbe de te lembrar. Exatamente, exatamente. Né? É muito. Aí você vai ter que respeitar, né? Criar sua frase aí de conexão. É. Olha, fiquei aqui no período que a Leti estava falando, eu fiquei com meu coração assim, sabe? Olha, eu quero falar mais com Deus, né? Não sei se você ficou com essa. Quentinho, né? Uhum. Ah, então tá, né? Ele é meu amigo, gente. Vou falar com É isso ele, mesmo. né? Então, gente, Ele quer ser nosso amigo. vamos lembrar aí, ó, pega um caderninho para vocês anotarem essas perguntas, né? Algumas coisas, fala com ele, escreve ali para ele e ele vai te ouvir, tá? Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, curtir, se inscrever no nosso canal. A gente está aqui com esse propósito aqui também, uma vida com propósito, literalmente, gente, com propósito. Sim, com propósito. E a Uhum. gente espera vocês no próximo No vídeo, próximo dia vídeo. 12, tá bom? 12. Quer dar mais algum recado? Legal, pessoal. Não, só mesmo o pessoal seguir a gente aí e enviar para os amigos aí, Ah, tá? E verdade. se Deus falou com você aqui, ó, digita aí, conta pra gente, escreva, fale com ele, não perca a oportunidade. Não. Exatamente. Faz um comentário aqui embaixo também, tá bom? Obrigada. Tchau. Até o vídeo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.